Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. E eu havia dito que quando chegássemos ao ano de 1970 a gente ia dar uma pausa e ia depender dos pedidos dos nossos inscritos para que a gente continuasse. Mas eu resolvi, pela grande quantidade de mensagens, os pedidos foram muitos, não só no vídeo anterior de 1970, mas como os outros, sempre que eu falava que iria dar uma pausa, sempre foram mensagens carinhosas. E como é um verdadeiro aprendizado, é um trabalho maravilhoso que a gente aprende junto, conhecendo histórias. Quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais as histórias vão ficando interessantes porque nós não conhecíamos. Então vamos relembrar esses grandes artistas que faleceram no ano de 1969. E para você que assistiu 1970, deixou o seu recadinho carinhoso, a gente vai mandar um alô no finalzinho do vídeo para você. Vamos começar com um dos maiores compositores e cantores do samba brasileiro, que foi Ataúfo Alves. Ataúfo Alves de Souza, nascido em Miraí, no estado de Minas Gerais, em 2 de maio de 1909 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1969. Ele teve uma infância bastante humilde. Foi leiteiro, condutor de bois, carregador de malas, menino de recados, engraxate, marceneiro, lavrador, mas sempre com o sonho de se tornar um grande nome da música. Tocava violão, cavaquinho, bandolim e ele foi um dos principais compositores do samba. O famoso Almirante gravou sua primeira composição, que foi Sexta-feira, e logo com esse sucesso, Carmen Miranda também gravou um dos seus grandes hits, que foi Tempo Perdido, que garantiu a ele a entrada direta no mundo artístico. Ele compôs mais de 320 canções. Intérpretes como Clara Nunes, Quarteto em Si, MPB4 fizeram versões de sua música. Ele, ao lado de Mário Lago, fez uma das músicas mais conhecidas até hoje, que é o Ai Que Saudade de Amélia. Ele também, compositor de Na Cadência do Samba, Laranja Madura, Leva Meu Samba, entre tantos outros. Inclusive o Noite Ilustrada gravou grandes sucessos de Ataúfo Alves. E ele faleceu apenas 59 anos de idade, em decorrência de um agravamento de uma úlcera, após uma intervenção cirúrgica. E ele não resistiu. No Rio de Janeiro, poucos dias antes de completar 60 anos de idade. Foi sepultado primeiramente no cemitério do Catumbi, na zona norte da capital fluminense. E 40 anos depois, fizeram um mausoléu à sua terra natal, Miraí, onde seus restos mortais foram transladados para lá. E seu filho Ataúfo Alves Júnior, por muitos anos seguiu a carreira do pai, mas infelizmente faleceu no ano de 2017, em 15 de outubro, vítima de um infarto. Que bom relembrar de Ataúfo Alves. Vamos relembrar também da grande atriz Cacilda Becker, Cacilda Becker Iácones, nascida em Pirassununga, interior de São Paulo, em 6 de abril de 1921 e faleceu em São Paulo em 14 de junho de 1969. Uma atriz brasileira e uma das maiores e mais premiadas atrizes do teatro nacional. Ela foi avessa à televisão. Fez apenas uma novela, que foi Ciúme, de 1966, na TV Tupi. Ela realmente foi uma grande incentivadora do teatro, fazendo dezenas de peças. E ela foi casada com o Valmor Chagas, o Tito Fleury, irmã da Cleide Iácones, bem atriz também já saudosa, grande atriz. Ela faleceu vitimada pelo um aneurisma cerebral, que o levou ao coma, e após 38 dias internada faleceu. A grande atriz Cacilda Becker. Vamos falar agora de um dos maiores radialistas de todos os tempos. Ele foi criador de nomes artísticos, de lendas realmente. César Ladeira. César Rocha Brito Ladeira, nascido em Campinas, no interior de São Paulo, em 11 de dezembro de 1910 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de setembro de 1969. Foi radialista e ficou conhecido como a voz da Revolução Constitucionalista e se tornou um ícone da era de ouro do rádio no Brasil, um dos mais famosos locutores do país. Ladeira foi o criador de nomes artísticos, quais os cantores passaram a ser identificados como o Rei da Voz, para Francisco Alves, Pequena Notável para Carmen Miranda, o cantor que dispensa adjetivos para Carlos Galhardo, o Caboclinho Querido para Silvio Caldas, a garota Grau 10 para Emilinha Borba, entre tantos outros. Trabalhou na Rádio Nacional, TV Tupi, foi marido da grande atriz Renata Fronze, uma atriz fantástica, com quem teve os filhos César Fronze Ladeira e Renato Fronze Ladeira, que foram criadores da banda A Bolha, mais tarde o grupo Erva Doce. César Ladeira faleceu de hemorragia cerebral aos 58 anos de idade no Rio de Janeiro, e seu sepultamento ocorreu no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, dos maiores nomes do rádio brasileiro. Vamos agora falar de Dennis Brin, compositor de Boogie Woogie,
Augusto Duarte Ribeiro, nascido em Campinas, em 28 de fevereiro de 1917, faleceu em São Paulo em 16 de agosto de 1969, mas ficou conhecido como Dennis Brin. Foi compositor, jornalista, radialista e letrista brasileiro. O seu maior hit, Boogie Woogie na Favela, gravado em 1945 por Ciro Monteiro, e depois gravados por vários artistas como Zacarias e sua orquestra, Roberto Silva, Anjos do Inferno, entre outros. A Nora Ney gravou também sucessos, como também a Maísa, como Conselho e Fraqueza, Bahia com H, gravada por João Gilberto, entre tantas outras. Ele se afastou da carreira artística em 1960, vindo a falecer no dia 16 de agosto de 1969, aos 52 anos de idade. Vamos falar agora de uma das maiores estrelas do cinema mundial, que foi Judy Garland, de Frances Ethel Gunn, nascida em Grand Rapids, no estado americano do Minnesota, em 10 de junho de 1922 e faleceu em Londres, na Inglaterra, em 22 de junho de 1969. Foi atriz, cantora, dançarina, considerada por muitos uma das principais estrelas cantoras da era de ouro do Hollywood, dos filmes musicais. Sem dúvida nenhuma, não podemos esquecer o seu maior sucesso, que foi, sem dúvida nenhuma, O Mágico de Oz. Teve também Nasce uma Estrela e ela partiu muito cedo. Possui uma estrela na calçada da fama, como uma das principais atrizes da era de ouro de Hollywood. Em 22 de junho de 1969, Judy Garland foi encontrada sem vida por jeans no banheiro de sua casa, alugada em Londres. Ela tinha apenas 47 anos de idade. E ela foi sepultada sob forte comoção. Mais de 20 mil pessoas acompanharam seu sepultamento no Forest Cemetery, em Nova York. Em 2017, os restos mortais de Garland foram removidos do Forest Cemetery a pedido de seus filhos para que eles pudessem ser transferidos para o Hollywood Forever Cemetery, em Los Angeles, na Califórnia. E o interessante é que ela teve uma obra acidental, mas um especialista britânico disse que ela teria, mesmo assim, pouco tempo de vida devido à cirrose hepática. A nossa querida atriz Judy Garland faleceu com apenas 47 anos de idade. Antônia Marzullo, mais uma grande atriz lendária. Antônia de Oliveira Soares Marzullo, nascida no Rio de Janeiro em 13 de junho de 1894 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de agosto de 1969. Foi uma grande atriz brasileira, mãe de Diná Marzullo e do poeta Maurício Marzullo, e da atriz Dinorah Marzullo, e ainda avó das atrizes Marília Pêra e Sandra Pêra. Olha que interessante. Ela integrou a companhia teatral de Alda Garrido, e nós também homenageamos no vídeo anterior, de 1970. Ela participou de filmes como O Ébrio, Pingos de Gente, Balança Mas Não Cai, Bonitinha Mas Ordinária, O Homem que Comprou o Mundo, fez várias peças teatrais, entre tantas outras. Debilitada devido à idade, faleceu aos 75 anos de idade, no dia 25 de agosto de 1969. E seu último trabalho foi na peça A Moreninha, de 1969, onde ela atuou ao lado de sua neta Marília Pêra. Olha que história bonita. Vamos agora falar de Lucien Bianchi, um piloto de Fórmula 1. Nascido em Milão em 10 de novembro de 1934 e faleceu em Le Mans, na França, em 30 de março de 1969. Foi um automobilista belga nascido na Itália. Ao adquirir sua nova nacionalidade, adotou o nome de Lucien Bianchi. Ao longo de sua carreira, ele disputou 19 corridas e conquistou um pódio e marcou 6 pontos no total. E ele faleceu jovem demais, apenas 34 anos de idade. Faleceu, infelizmente, com 34 anos de idade. Ele faleceu ao sofrer um acidente quando o seu Alfa Romeo, carro que ele testava para as 24 horas de Le Mans, infelizmente bateu em um poste telegráfico e se incendiou em seguida. Muito triste, o jovem piloto Lucien Bianchi. Catherine Moylan foi a primeira Miss Universo de 1926. Nascida em Dallas, no Texas, Estados Unidos, em 4 de julho de 1904. E faleceu em Fort Worth, nos Estados Unidos, também no Texas, em 9 de setembro de 1969. Ela também, com a sua beleza, participou de filmes como Noivas Ingênuas, Cowboy Amok, Jogo do Amor, entre outros. Ela faleceu no dia 9 de setembro de 1969, aos 65 anos de idade.
foi sepultada no Mount Oliver Cemetery. Vamos agora falar do 27º presidente do Brasil, que foi Arthur Costa e Silva. Ele foi presidente de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Faleceu devido a consequências de um acidente vascular cerebral que sofreu em 31 de agosto, vindo a falecer em dezembro. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Paul Hawks, também outro piloto, faleceu jovem demais. Nascido em Richmond, Austrália, em 12 de outubro de 1937 e faleceu em Oulton Park, no Reino Unido, em 26 de maio de 1969. Ele participou de 3 corridas na Fórmula 1. Bem correu nas 24 horas de Le Mans e faleceu no acidente enquanto disputava a International Tourist Trop Oulton Park, que é apenas 31 anos de idade. Triste demais. Vamos falar do ator lendário de faroeste, que foi o Gabe Hayes. Eu assisti agora recentemente um filme. Ele tinha uma voz, sempre quem dublava ele tinha uma voz estridente, marcante nos filmes de faroeste. George Francis Hayes. Ele foi como Gabe Hayes que ficou conhecido. Nascido em Westville, em Nova York, em 7 de maio de 1885. Faleceu em Burbank, na Califórnia, em 9 de fevereiro de 1969. Ele, além de ator, foi radialista, mais conhecido pelas suas participações no faroeste. Sem dúvida nenhuma, trabalhando com grandes nomes. O Adorável Inimigo é fantástico, Robin Hood do Oeste também é marcante. Foram grandes participações no cinema ao lado de Randolph Scott. Ele atuou 6 vezes. Joe Wayne, a maioria dos grandes filmes de Joe Wayne, ele contracenou em 15 filmes de Joe Wayne. Era bem escalado realmente. Ele faleceu em 9 de fevereiro de 1969, aos 83 anos de idade. Foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, na Califórnia. Inclusive, ele teve uma coleção de quadrinhos, uma linda história no cinema. Geoffrey Hunter bem fez vários filmes de faroeste. Nascido em Nova Orleans, em Louisiana, em 25 de novembro de 1926 e faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 27 de maio de 1969. Um ator e produtor de cinema. Ele trabalhou no épico filme Rei dos Reis, onde ele interpretou Jesus Cristo. Ele também trabalhou em Rastros de Ódio ao lado de Joe Wayne. Ele fez o Capitão Christopher Pike no episódio original de Star Trek. Então é um ator lendário realmente. E faleceu muito jovem, com apenas 42 anos de idade. Em 1969, quando filmava na Espanha o filme Crying Chicago, ele foi ferido em uma explosão no set, lacerações com o vidro quebrado, bem como queimaduras de pólvora. O ator foi levado às pressas para os Estados Unidos. Os médicos disseram não ter encontrado nenhum ferimento grave. De volta aos Estados Unidos, foi recusado na novela General Hospital, mas foi contratado para atuar no filme Trágica Sentença, que seria seu retorno ao cinema norte-americano. Antes de começar a filmar, encontrou um velho amigo dos grupos de marinha e este lhe deu um golpe de karatê no queixo, de brincadeira. Hunter, que conhecia o judô, não pôde se defender a tempo. Perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra uma porta. O ferimento da explosão, até então leve, se agravou. Durante o voo de volta aos Estados Unidos, junto com a esposa, seu braço direito ficou paralisado. Ele não conseguia falar ao pousar. Foi levado diretamente no avião para o Valley Hospital em Los Angeles, onde se determinou que sofreu uma hemorragia cerebral. Ele se recuperou e recebeu alta algumas semanas depois. Em sua casa em Van Nuys, Califórnia, continuou a reclamar de dores na cabeça e tonturas severas. Na tarde do dia 26 de maio de 1969, Hunter sofreu uma nova hemorragia cerebral enquanto tentava subir na escada de sua casa em Van Nuys, Califórnia. Ele caiu e bateu a cabeça em um corrimão, fraturando o crânio, sendo encontrado inconsciente por sua terceira esposa e levado ao Valley Presbyterian Hospital, onde foi submetido a uma cirurgia no cérebro. Quando o encontraram, ele não sabia por quanto tempo ele estava inconsciente. Faleceu sem ter recuperado a consciência durante a cirurgia de reparação da fratura. Triste história para um grande ator. Olha essa história incrível. Mais uma história incrível, que foi a de Jacob do Bandolim. Que história linda. Jacob Bittencourt, mas foi como Jacob do Bandolim que ficou conhecido. Nascido no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro de 1918 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1969. Foi músico, compositor, bandolinista brasileiro de choro. Jacob foi um dos grandes músicos do choro, modernizando o estilo com a introdução de outros instrumentos não usuais do gênero, como sanfona e o vibrafone. São de sua autoria clássicos do choro como Vibrações, Doce de Coco, Noites Cariocas, Assanhado e Receita de Samba. Alcançou popularidade ao montar o conjunto Época de Ouro no início da década de 60 e permanece em atividade.
E você deve ter ouvido várias vezes o nome de Jacob do Bandolim na música em sua homenagem que seu filho Sérgio Bittencourt fez, que se chama Naquela Mesa, gravada por Nelson, entre tantos outros artistas. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Essa música é belíssima, é uma história muito triste, realmente de uma saudade eterna. O Sérgio Bittencourt, ele era hemofílico e faleceu muito jovem, no ano de 1979, com apenas 38 anos de idade, vítima de um infarto. E Jacob do Bandolim faleceu aos 51 anos de idade, ainda muito jovem. Ele sofreu um infarto agudo nos braços da esposa, Adila. Ele voltava da casa de Pixinguinha, onde tinha começado a planejar um novo disco, e foi sepultado no cemitério do Caju. Eles tinham uma grande amizade, Jacob do Bandolim e Pixinguinha. Vamos falar agora também do lendário músico Brian Jones. Lewis Brian Hopkins Jones, nascido em Cheltenham, no Reino Unido, em 28 de fevereiro de 1942, faleceu em Hartfield em 3 de julho de 1969. O músico inglês e fundador da banda The Rolling Stones. Olha que interessante, ele foi quem chamou Mick Jagger e Richard para fundar a banda. Olha aqui. E ele foi afastado da banda justamente em 1969, sendo substituído por Mike Taylor. No dia 3 de julho de 1969, aos 27 anos de idade, foi encontrado pela sua namorada afogado no fundo da piscina. Olha que triste história para um grande músico. Interessante, né? Que ele chamou Keith Richards e o Mick Jagger para formar a banda e depois teve que sair da banda. Muito triste essa história. Vamos agora falar do cantor e músico Josh White, lendário também. Nascido em Greenville, no estado norte-americano da Carolina do Sul, em 11 de fevereiro de 1914 e faleceu em Manhasset em 5 de setembro de 1969, mais conhecido como Josh White. Foi um legendário ator, guitarrista, compositor, cantor, introduziu o folk, o blues, o gospel na década de 40. Pai também do Josh White Jr. e foi um lendário realmente, acompanhou grandes músicos também. E ele faleceu no dia 5 de setembro de 1969, aos 55 anos de idade. Tem mais informações. Boris Karloff, esse ator também fantástico. Ele, nascido em Londres em 23 de novembro de 1887, faleceu em Sussex, na Inglaterra, em 2 de fevereiro de 1969. Um ator britânico, nascido na Inglaterra, e atuava principalmente em filmes de terror. Ele ficou conhecido por interpretar em vários filmes Frankenstein. Ficou um lendário da sua época. Trabalhou também em A Múmia, A Noiva de Frankenstein, claro, em muitos filmes. Ele faleceu devido a graves problemas respiratórios em 2 de fevereiro de 1969 na Inglaterra, aos 81 anos de idade. O lendário do cinema. Léo Villar, do grupo Anjos do Inferno, grande músico, hein? Antônio Fuina, foi conhecido como Léo Villar, que ficou conhecido, nascido no Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1914 e faleceu no ano de 1969, aos 55 anos de idade. Ele trabalhou na Rádio Marique Veiga. Ele entrou no grupo Anjos do Inferno em 1936. Ao chegar no Rio de Janeiro, encontrou o grupo e o vocalista tinha acabado de sair. Foi a oportunidade dele entrar para o grupo. Em 1968, ele procurou Ricardo Cravalbim, diretor do Museu da Imagem e do Som, para dizer que estava passando por problemas financeiros. Então o diretor fez um espetáculo beneficente no Teatro Aurimar Rocha para poder lhe arrecadar fundos. Infelizmente faleceu com dificuldades financeiras no ano de 1969, apenas 55 anos de idade. Grande músico. Vamos falar do lendário boxeador Roque Marciano, Rocco Francis Marchegiano, nascido em Brockton, Massachusetts, Estados Unidos, em 1º de setembro de 1923 e faleceu em Newton, Iowa, em 31 de agosto de 1969. Conhecido como Roque Marciano, foi um lutador de boxe americano que competiu de 1947 a 1955 e foi campeão mundial dos pesos pesados entre 1952 e 1956. É o único campeão mundial dos pesos pesados da história do boxe profissional a se aposentar invicto, sendo um dos poucos lutadores que encerraram suas carreiras sem nenhuma derrota. Olha que
que história. Em 31 de agosto de 1969, véspera do seu aniversário de 46 anos, Marciano era passageiro de um pequeno avião particular, um Cessna 172, indo de Des Moines, Iowa, e era noite e um mau tempo se instalara. O piloto, Glenn Bells, tentou pousar o avião em um pequeno aeródromo nos arredores de Newton, Iowa, mas a aeronave atingiu uma árvore a 3 km da pista. Voando com Marciano no banco de trás estava Frank Farrell, de 28 anos, e o filho mais velho de Leo Farrell, o boxeador que conhecia Marciano desde a infância. Marciano, Bells e Farrell foram mortos no impacto. Infelizmente causou uma comoção. Ele foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Fort Lauderdale, na Flórida. Grande história do campeão mundial rock marciano. Gerhard Mitter foi um grande piloto, nascido em Krasnolipar, na Tchecoslováquia, em 30 de agosto de 1935 e faleceu em Kidebá, Alemanha, em 1º de agosto de 1969. Foi um automobilista alemão. Participou de 4 grandes prêmios da Fórmula 1 entre 63 e 69. Seu melhor resultado foi um 4º lugar na Alemanha de 63. E ele faleceu durante o treino para o GP da Alemanha, em 1º de agosto de 1969, apenas 33 anos de idade. Willy Maires, também outro piloto, também lendário, nascido em 1º de outubro de 1928 e faleceu em 9 de setembro de 1969. Foi um automobilista belga e participou de 12 grandes prêmios da Fórmula 1, entre 60 e 65. Seu melhor resultado foi o 3º lugar na Itália em 1960, na Fórmula 1. Ele faleceu após um acidente e derrapou na pista e infelizmente colidiu, e onde ele perdeu sua vida. Ele tinha apenas 40 anos de idade, um lendário piloto belga. Moisés Solana foi também outro piloto de Fórmula 1, nascido em 26 de dezembro de 1935 e faleceu em 27 de julho de 1969. Competiu na Fórmula 1 de 63 a 68. Correu em equipes como BRM, Lotus, Cooper. Ele faleceu em 27 de julho de 1969 quando o carro bateu em um muro de concreto. O carro pegou fogo e o mexicano faleceu na hora. O resgate demorou 2 horas para chegar no local. É muito perigoso realmente. Apenas 33 anos de idade. Vamos agora falar do grande compositor Gordurinha. Era muito divertido que ele também era humorista. Valdec Arthur de Macedo, nascido em Salvador, na capital da Bahia, em 10 de agosto de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1969, mas ficou conhecido realmente como seu nome artístico de Gordurinha. Humorista, compositor, radialista e cantor brasileiro. Trabalhou na Rádio Nacional. Entre seus maiores sucessos estão Mambo da Cantareira, Chiclete com Banana, ao lado do grande Jackson do Pandeiro, Súplica Cearense, que ele fez ao lado de Ari Lobo também. Foi gravada por Luiz Gonzaga, Fagner, Elba, entre grandes outros nomes. Baiano Burro Nasce Morto, Baiano Não É Palhaço, Vendedor de Caranguejo. O Ari Lobo gravou muitas de suas músicas, Clara Nunes, Gilberto Gil, entre outros. Ele faleceu em 16 de janeiro de 1969 com apenas 46 anos de idade, vitimado por um infarto. Grande perda para a música. Vamos agora falar dos jogadores de futebol que faleceram no ano de 1969. São apenas 6 nomes, fique até o final. Arthur Frederic, nascido em São Paulo em 18 de julho de 1892 e faleceu em São Paulo em 6 de setembro de 1969. Foi um jogador brasileiro apelidado de El Tigre, o Fred. Foi a primeira grande estrela do futebol brasileiro da época amadora, que durou até 1933. Ele jogou no Mackenzie, no Paulistano, Germânia, Flamengo, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, entre outros. E também a seleção brasileira de 1914 a 1935. Ele viveu, depois que saiu do futebol, ele passou a trabalhar numa companhia de bebidas, até se aposentar em 1969. Ele viveu numa casa cedida pelo São Paulo até o seu falecimento, em 6 de setembro de 1969. E em sua história, ele nunca perdeu um pênalti. Foi um grande jogador. Ele faleceu aos 72 anos de idade e, em 1999, foi eleito o 5º maior jogador brasileiro de todos os tempos. Olha que história. Bacamarte. José Lúcio Santos, nascido em Nazaré, na Bahia, em 4 de janeiro de 1929 e faleceu em 30 de agosto de 1969. Foi um jogador de futebol que atuava como zagueiro, mais conhecido por suas passagens pela Bahia, onde ganhou vários estaduais e campeonato brasileiro de 59. Mas ele também atuou no Guarani, no Galícia, o Ipiranga, entre outros. Ele faleceu jovem demais, com apenas 40 anos de idade, mas sem mais informações desse grande jogador. Vamos agora falar de Eduardo Neves de Castro, também faleceu jovem demais.
Nascido no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1943 e faleceu em São Paulo em 28 de abril de 1969. Foi um ponta esquerda que jogou no América Futebol Clube entre 64 e 67. Esporte Clube Corinthians entre 68 e início de 69. Jogou também nos juniores do América Futebol Clube. Em 68 foi convocado para a seleção brasileira, fazendo 7 jogos e marcando um gol. Ele faleceu em um acidente automobilístico quando o Fusca, dirigido pelo companheiro de clube Ludgero Pereira da Silva, o Lidu, que nós vamos homenagear na sequência, eles foram velados no Parque São Jorge. Tinha apenas 25 anos de idade. E vamos agora falar do Lidu, Ludgero Pereira da Silva, que faleceu também nesse acidente. Nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 21 de março de 1947, faleceu em São Paulo em 28 de abril de 1969. Ele começou no Londrina, foi contratado pelo Corinthians, fazendo 36 partidas pelo Alvinegro. Infelizmente faleceu nesse acidente, onde também faleceu o Eduardo Neves de Castro. Lidu tinha apenas 26 anos de idade e estava no auge da carreira. Triste história. José Carlos Guimarães, conhecido como Zezé, nascido no Rio de Janeiro em 24 de março de 1899 e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 1969. Um jogador de futebol, jogando pelo Fluminense, se tornou uma lenda. Pela seleção brasileira, atuou 16 partidas, marcando 7 gols. Jogou na Copa Roca de 1922. Ele faleceu aos 69 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Severino Ramos Lins, conhecido como Nininho. Nascido em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1946 e faleceu em João Pessoa, na Paraíba, em 21 de novembro de 1969. Mais conhecido como Nininho, também faleceu cedo demais. Ele atuava como atacante e considerado um dos maiores ídolos do Botafogo da Paraíba, clube no qual foi bicampeão estadual. Ganhou o apelido de Fiapo de Ouro. Segundo o bloco do Pedro Marinho, Nininho chegou a treinar no Flamengo do Rio, mas não foi contratado. Ele faleceu precocemente aos 23 anos de idade, após submeter-se a uma cirurgia de hemorroidas. O ato cirúrgico do Hospital São Vicente de Paula transcorreu sem maiores problemas. O médico do Botafogo, Dr. Nabor de Assis, acompanhou todo o procedimento. Lamentavelmente, poucas horas depois, o jogador enfrentou uma crise de insuficiência renal aguda, que se deu a causa do falecimento, por complicações dessa cirurgia. Ele tinha apenas 23 anos de idade, foi uma grande perda para o futebol pernambucano e também paraibano. O Nininho. E para você que assistiu nossa homenagem ao ano de 1970, já nas primeiras horas, eu quero agradecer de coração, porque foram muitas as mensagens para que a gente continuasse essa série de vídeos. É um enriquecimento da nossa cultura. Eu quero aqui agradecer de coração a você que assistiu já nas primeiras horas, porque eu sempre gravo antes, porque às vezes não dá tempo durante a semana devido ao nosso trabalho. O Álvaro Freire da Bahia, obrigado de coração. O Reginaldo da Silva Carvalho, obrigado. O Maxwell Marinho, obrigado. O Tricolor Pampas, Colombo, Paraná, pessoas sempre pedindo para que a gente continue. O Leonardo Gazola, obrigado. Luiz Flores, obrigado. Tito Quinaste, lá do Rio Grande do Sul. Infelizmente, rapaz, nossa solidariedade ao povo gaúcho. E o Tito, Alexandre Lopes, obrigado de coração. O Nailson, do interior da Bahia, lá de Aratuípe, obrigado. Kelly de Oliveira, obrigado, viu, de coração. Todas essas são mensagens pra gente continuar. O Antônio Silva, de Felixlândia, Minas Gerais. O Alexandre Lopes, de Embu das Artes, obrigado. Danilo Barros, obrigado. O Dominique, o Meire Lazier, que não perde um só vídeo da gente. Melo Gomes, obrigado, viu? Aos amigos e amigas pedindo para que eu continue esse trabalho de retrospectivas, eu fico muito feliz com esse carinho. Carlos Henrique, obrigado. O Cleiton Cristiano, de Viamão, também do Rio Grande do Sul, minha solidariedade. Ana Lopes, que é minha conterrânea. Patrícia Cabral, obrigado, Patrícia. Nosso parceiro Bruno Madeira, Maria Barros, sempre consolista. Miriam Barbosa, Expresso 2222, Edney Davi lá do Paraná, Jorge Tatsuda do Japão, obrigado. Cláudia do canal CR lá de São Paulo, Vivi Firmino, beijo no coração. O Ricardo Rodrigues, obrigado, me incentivando a continuar. Lúcio Cabelante, que nasceu em 69, olha que beleza, que maravilha. Obrigado a todos vocês pelo carinho. E vamos continuar, se Deus quiser, tendo muita saúde, não só para mim, mas para todos nós. Mais uma vez, solidariedade ao povo gaúcho. E nós temos muitos inscritos que são do Rio Grande do Sul e toda a região. Muito obrigado a vocês sempre pelo carinho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Espero vocês no ano de 1968.